Um dia na análise de empresa, você estuda as concorrentes para comparar. Jonathan, cara, muito difícil fazer isso, muito difícil fazer isso. Análise de empresa, eu faço uma análise de empresa bem fundamentalista, e análise de empresa fundamentalista, geralmente você não... Concorrência não é um ponto que você vai olhar muito, assim. Você vai olhar pontos fortes e fracos. A não ser que tenha uma concorrência muito forte que assim, bata muito de frente, entendeu? Senão, eu não vejo tantos motivos para pontuar, tá? Vamos usar, assim, no Brasil, por exemplo, eu não vejo que tem uma empresa que tem uma concorrência tão forte. Vamos pegar aqui, Azul e Gol. Beleza, se eu for analisar uma dessas empresas, aí eu vou analisar outra, porque elas são muito fortes, tem pontos delas que convergem, entendeu? Só que tirando essas empresas, eu não consigo lembrar de outras que sejam totalmente concorrentes assim. O Brasil ainda é muito pequeno, né? Lá fora, talvez faça mais sentido o cara fazer essas análises de concorrência, mas no Brasil não, tá? No Brasil, ao meu ver, não faz, porque não tem tantas concorrentes assim, não tem tantas empresas assim pra você botar uma de lado com a outra, tá? Então eu não faço. Eu prezo muito mais por uma análise fundamentalista, né? Que são os fundamentos do negócio. Então, entender quais são os pontos fortes e fracos daquela empresa, entender, né, os números ali, a dívida dela, o controle de dívida, como que ela trabalha a dívida dela, como que ela trabalha o lucro dela, né? Se ela vem crescendo o lucro, o que ela está fazendo com esse lucro, né? O lucro é o ponto mais importante para mim, né? E deveria ser para todo investidor, porque o lucro é o que vai colocar dinheiro no seu bolso, seja em investimento na empresa ou em dividendo, né? Então, o lucro é sempre o ponto crucial da minha análise e eu sempre tento permear ao redor desse lucro, né? Para entender, beleza, como que essa empresa controla a dívida dela, né? Como que ela faz dívida? Pô, ela imprime debenture ou ela usa dívida própria, né? Ela faz financiamento. Como que ela faz isso? Ela faz isso de quanto em quanto tempo? Qual é o nível de dívida que ela procura, né? Qual é o nível de dívida máximo que ela aceita? Tudo isso. Aí depois, beleza, como que ela faz controle de resultado financeiro dela? Se é uma empresa que depende muito de dólar, se é uma empresa que faz muito hedge, sabe? Tudo isso para permear, ficar ao redor ali do lucro líquido, para entender por que aquele lucro líquido é daquele jeito, entendeu? Então, concorrente no Brasil eu não vejo muito sentido, assim. Até porque, vamos usar um exemplo aqui de um setor que no Brasil é muito forte, né? Petróleo. Petróleo, a gente tem Petrobras e que tira petróleo, né, da terra. A gente tem Petrobras, a gente tem PetroRio, agora a gente tem 3R Petroleum, né? Eu acho que seriam essas, assim, as que funcionam de verdade, né? A Domo ali, mas ainda, né, passando por situações adversas. PetroRio e Petrobras são muito diferentes. Então, assim, elas não são concorrentes diretas, sabe? Elas vendem uma commodity que é vendida para o mundo inteiro, então elas não batem de frente uma com a outra. Na verdade, o que uma faz, a outra complementa, sabe? Então, é diferente, assim. Vamos pegar aqui, setor de energia. Setor de energia tem um monte de concorrente. Não, elas não são concorrentes, né? Elas vendem, cada uma no Brasil faz. Como o Brasil é feito o sistema de energia no Brasil é trabalhado por concessão, não existe muito concorrência, né? Então é muito complexo. Construção no Brasil tem várias, mas a grande maioria delas trabalha em setores diferentes ou com tipo de público diferente. O Brasil é muito novo, né? Tem muita oportunidade ainda no Brasil. Talvez bancos. Itaú, Banco Inter. São concorrentes? São concorrentes, mas os públicos são diferentes, então acabam que eles não concorrem ainda de frente um para o outro, entendeu? Talvez Itaú, Santander, Banco do Brasil são concorrentes, mas os públicos são muito diferentes também. Como o Brasil é muito grande e a gente não tem tantas empresas, acaba que essa concorrência não é tão direta, entendeu? Essa é a pegada. Por exemplo, Coca-Cola e Pepsi. É uma concorrência mundial, entendeu? De vender os mesmos produtos, questão de gosto, né? Red Bull e Monster é concorrência, tipo, de frente, assim. Aí talvez faça sentido bater. No Brasil eu não vejo que tem empresas nesse nível ainda.